Mitos e verdades sobre a holding familiar. A holding familiar é um sistema de planejamento patrimonial e sucessório onde você transfere todos os seus bens para dentro desse sistema de pessoas jurídicas, que passará a ser o dono do patrimônio, sendo que você continuará no controle de tudo até o final da sua vida. Dentro dele você planeja então a sucessão através da doação das cotas aos seus herdeiros e organiza o patrimônio com eficiência tributária e proteção contra os problemas judiciais futuros. Por conta dessas características e vantagens, surgiram inúmeros mitos sobre esse tema. Vamos então desmistificá-los. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, este espaço destinado a difundir a educação patrimonial e te ajudar a proteger o seu legado. Então aproveite esse momento para deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim o YouTube saberá o quanto este tema é relevante para todos. E também ative o sininho para você acompanhar tudo o que eu postar por aqui, ok? Muito bem, vamos então à primeira máxima desse nosso tema de hoje. Será que ela é verdadeira ou ela é falsa? A holding familiar serve só para planejar a sucessão. Mito. A holding familiar permite uma série de benefícios que o proprietário dos bens desfruta em vida, além do planejamento sucessório. Ela também garante uma gestão eficaz do patrimônio, organizando os bens que estejam integralizados na pessoa jurídica. A holding confere um nível de proteção maior sobre o patrimônio em relação a alguns problemas que os familiares venham a ter no futuro e que tenha como consequência a penhora judicial dos bens. Além disso, ela proporciona eficiência tributária, com a redução dos custos de tributos incidentes em aluguel ou venda de imóveis, por exemplo. Holding familiar blinda o patrimônio. É outro mito. Na verdade, a holding familiar cria camadas de proteção do patrimônio, mas não o blinda, isso nunca. Isto porque a blindagem, neste caso, teria o mesmo significado de algo inacessível, inalcançável, que não é o caso. E todo o patrimônio, seja ele de pessoa física ou jurídica, ele estará sempre sujeito à aplicação da lei e à incidência de sanções. Ou seja, o patrimônio que estiver integralizado na holding familiar não é completamente intransponível. A terceira máxima. Holding familiar protege o patrimônio. Isso é uma verdade. Quando o patrimônio estiver dentro do sistema da holding familiar, ele estará protegido de forma a dificultar qualquer tentativa de atingir os bens, permitindo que o titular do patrimônio ele possa se defender adequadamente ou planejar o cumprimento de alguma obrigação. Por exemplo, se o patriarca ou a matriarca tiverem algum problema na justiça, e nesse caso eles possuírem bens registrados na pessoa física, no CPF de cada um, esses bens estarão expostos e poderão ser bloqueados judicialmente para o pagamento de dívidas ou então até a penhora, até mesmo antes deles tomarem o conhecimento do processo e terem a chance de se defenderem. Já os bens dispostos numa holding familiar não correm este risco imediato, pois eles estarão registrados e protegidos na pessoa jurídica. Holding familiar possibilita um planejamento sucessório eficiente e econômico. Verdade. A holding familiar é um tipo de planejamento sucessório preventivo, realizado em vida. Isso significa que
o titular dos bens poderá escolher a forma que deseja distribuir o patrimônio aos herdeiros, doando a eles as cotas da empresa onde os bens estão alocados. Isso, por si só, torna a sucessão muito mais organizada, bastando apenas que o titular dos bens respeite a legítima, que nada mais é do que a parte obrigatória da herança destinada aos herdeiros necessários, conforme a lei. Ou seja, 50% do seu patrimônio deverá ser partilhado obrigatoriamente entre os descendentes, concorrendo com o cônjuge sobrevivente, ou os ascendentes, sempre concorrendo com o viúvo a viúva. A holding familiar possibilita também uma economia que, nesse caso, pode chegar a até 90% dos custos que a família teria em relação ao processo de inventário. Vamos para a próxima. Holding familiar concede autonomia aos herdeiros na gestão do patrimônio. Isso é mais um mito, não é uma verdade. Pois quando a holding familiar é criada, o planejamento sucessório é feito através da doação das cotas da empresa aos herdeiros, com a inclusão de diversas cláusulas protetivas em favor dos titulares do patrimônio. Entre elas, a cláusula de administração permanente e a gravação dos bens de reserva de usufruto, das cotas, no caso, né? Isso significa que, apesar do patrimônio ter sido dividido com os herdeiros, enquanto os proprietários originais estiverem vivos, os bens ainda serão de administração e proveito deles. Neste caso, os lucros, como os aluguéis dos imóveis, por exemplo, e a palavra final nas decisões acerca desse patrimônio pertencerão aos patriarcas e patriarcas enquanto eles viverem. A holding familiar só serve para gente rica. Mito. Apesar de ser altamente recomendada às pessoas que possuem um patrimônio significativo, ela também serve para o cidadão comum que tenha algum patrimônio que, ainda que seja pequeno. Tudo isso dependerá do objetivo de quem deseja formar a holding familiar, do caso concreto em si. Então, a holding familiar ela pode ser uma alternativa para aqueles que querem economizar com tributos incidentes na atividade imobiliária da família, por exemplo. E uma outra vantagem para quem tem apenas um imóvel é no que diz respeito à sucessão hereditária, pois os herdeiros não precisarão arcar com os altos custos e a burocracia proveniente do inventário, já que pela holding tudo fica organizado e a transferência será automática. Próxima máxima. A holding familiar pode ser constituída a qualquer momento. Bom, para esta questão, nós vamos ter duas respostas. De fato, ela pode mesmo ser constituída a qualquer momento, e quanto antes for feito é melhor, considerando que o titular dos bens tenha em mente a necessidade de realizar um planejamento patrimonial da família em vida, o que é um pré-requisito para a viabilidade do sistema. Em contrapartida, com a ocorrência do evento morte do titular, esta afirmação ela cai por terra, porque tendo visto que a partir deste momento o inventário ele torna-se obrigatório, inviabilizando assim a constituição da holding familiar. Mais uma. A holding familiar é a solução para os riscos do negócio. Mito. Esse é um erro grave, e pensar que o sistema poderá salvar o patrimônio do titular em relações a dívidas pré-existentes, seja na pessoa física, seja na
sua atividade empresarial. Porque neste caso, a holding familiar não trará soluções, porque ela é destinada a organizar este patrimônio a fim de prevenir os riscos futuros. E por fim, a holding familiar é um sistema ilícito? Não. Este é um mito muito difundido pelos que desconhecem o sistema, pois não há ilegalidade em transferir o patrimônio do titular que está registrado no seu CPF para o sistema da holding familiar, para o CNPJ. Este ato, inclusive, é feito através de documentos públicos com o conhecimento e o aval da Receita Federal. O que ocorre nesses casos é que, infelizmente, existem pessoas que estão mal intencionadas e que usam o sistema como um meio de cometer fraudes, justamente no momento pelo qual o patrimônio pessoal está em risco. Ou seja, ele poderá ser usado para garantir o pagamento de dívidas a credores. Aí, então, nesse caso, sim, o ato da criação da holding como meio de impedir o direito dos credores caracterizará fraude e seria ilegal. A holding familiar, ela não é uma ferramenta para esconder, mas para organizar o patrimônio. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Mas então, ficou claro para você as verdades e os mitos da holding familiar? Tens alguma dúvida? Se você tiver, comente aqui embaixo e aproveite esse momento para deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você ficar por dentro das novidades que forem publicadas aqui. Ok? Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima.